creio que é algo que todos já conhecem, mas algo simples, mas também algo muito profundo. O que eu vou falar nessa noite é algo muito profundo, que é algo que constantemente nós precisamos meditar, nós precisamos rever, nós precisamos nos aprofundar na plenitude realmente. Sabe, de todas as religiões, as religiões mais conhecidas no mundo e aqui no Brasil, elas atribuem ao Deus de várias formas, né? Ao Deus daquela religião de várias formas. Uns chamam de Deus da natureza, Deus do sol, Deus das águas, outros chamam Deus de Senhor, outros chamam Deus de uma força maior, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam numa força maior, acreditam na força do universo, acreditam que é algo sobrenatural, algo maior do que nós mesmos, né? Maior do que os seres humanos, maior do que a gente vê, né? E dão a esses deuses vários nomes, mas nós, os cristãos, nós temos uma forma única de chamar o nosso Deus. Nós temos uma forma que, através do cristianismo, nós conseguimos chamar, que é chamar o nosso Deus de Pai. É tão profundo, tão simples, uma palavra de 3 letras, mas que tem um significado enorme, chamar o nosso Deus de Pai. Porque o nosso Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. E nós temos a oportunidade de chamar Ele de Pai, é algo incrível. Porque nós somos os filhos dEle. Então, o que Satanás faz é tentar atacar essa relação de pai e filho entre Deus e nós, entre nós e o nosso Criador, entre nós e nosso Deus. Satanás vive tentando atacar, vive tentando tocar essa filiação, vive tentando destruir o que o Pai construiu entre nós e Ele, que é um sentimento de pai e filho. Então Satanás ele trabalha para isso. Se nós formos analisar a nossa sociedade hoje, ela está caótica da forma que está por falta de paternidade, por falta de uma estrutura familiar saudável, por falta de pais e filhos, por falta daquela família saudável. Isso é obra de Satanás, porque quando uma família não está saudável, é mais difícil uma pessoa entender Deus como Pai, é mais difícil uma pessoa ver Deus como um Pai. Quando uma família está destruída, quando pessoas não crescem num lar saudável, crescem com muitas mágoas, com um sentimento de rejeição, com um sentimento de abandono, com ressentimentos ruins, de orfandade muitas vezes, né? Filhos que nascem, que não conhecem o pai, que o pai e a mãe são separados, brigados, enfim, tantas coisas que a gente vê por aí. É tudo para não conhecermos o nosso Deus como um Pai, porque essa revelação na nossa vida, ela faz toda a diferença. Tratar Deus como Pai em nós faz toda a diferença. Amém? Eu quero que vocês abram em Romanos 8, do verso 12 ao 15. É um texto bem conhecido de todos nós. Romanos 8, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse texto, ele revela uma profundidade do relacionamento que Deus quer ter com o homem. Quando Jesus morre naquela cruz e ressuscita ao terceiro dia, foi para trazer esse acesso aqui, esse acesso que nós lemos em Romanos 8, né? De o Espírito Santo vir morar dentro de nós, e nós, a partir de então, termos um espírito que clama, Abba, Pai. Um espírito de adoção, que nos faz ser adotados por Deus e nos tornar filhos de Deus. Através do sacrifício de Jesus, foi possível isso. Jesus deixa de ser o filho o unigênito para ser o primogênito. E nós passamos a fazer parte da família de Deus. Né? Passamos a ser família de Deus. Com Jesus como nosso irmão mais velho, e nós todos somos irmãos. E aqui revela um espírito que há dentro de nós, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. E eu falando com Deus, eu fiquei meditando, que profundidade é essa expressão? Né? A gente já ouviu, eu tenho certeza que vários de nós já ouvimos várias pregações falando sobre o que quer dizer Abba, Pai, uma expressão de intimidade, uma expressão de realmente, aquele paizinho, aquela expressão de que só um filho que ama o pai e um pai que está perto do filho podem revelar essa expressão. Mas e nós, hoje em dia, como nós podemos viver com essa expressão, né? Realmente manifestar essa expressão, Abba, Pai. Sabe, ter o Pai tão perto de nós, que realmente nós possamos falar com propriedade, com autoridade, Paizinho, obrigado. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Pai, eu sei que eu sou teu filho. Pai, Paizinho. Sabe, essa expressão de intimidade que Deus, Ele nos chama para ter nessa terra. Uma expressão de real intimidade com Ele. Uma expressão de proximidade, de filiação. Filiação. Na plenitude do que é ter um relacionamento de pai e filho. É isso que esse texto de Romanos 8 ele nos ensina. Que há dentro de nós um espírito que clama, Abba, Pai, por um relacionamento com o Pai. Nós sabemos que o modelo original e perfeito de paternidade está em Deus. Nós sabemos isso. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele estabeleceu um modelo de paternidade. Um modelo perfeito e eterno de paternidade. Hoje Ele nos dá a responsabilidade, como homens e mulheres aqui, de transferir esse modelo e apresentar esse modelo para os nossos filhos. Né? Um pai, ele tem a responsabilidade de apresentar o que é ser pai para uma criança, para o seu filho. Sabemos que nós somos falhos e vamos falhar e dificilmente vamos apresentar, não conseguiremos apresentar na profundidade do que é a paternidade de Deus. Mas temos essa responsabilidade de apresentar as características de Deus, o caráter de Deus para os nossos filhos, através da nossa paternidade. E nós sabemos também, quando nós vimos Jesus caminhar sobre essa terra, Jesus, ele se referia a Deus como um pai, né? Ele nos ensinou a orar, Pai Nosso. Ele falava, Pai, estou aqui, afasta de mim esse cálice, Pai. Né? Em vários momentos ele tinha e se revelava e se comunicava e falava com Deus, usando a palavra Pai. Ele falava, quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Em vários e vários momentos ele se revela a Deus como um Pai. E ele
nos ensina a tratar Deus como um pai também. Ele nos ensina a tratar Deus como um pai. E hoje a gente estava lá na praia, e um determinado momento a gente sentou lá num restaurante, e lá embaixo estava a praia, assim, né? O restaurante é um pouco mais alto, e lá embaixo estava a praia, e daí estava o pastor Darlan e o Benjamin brincando na areia, e estava o Dé, né? O Dé e o Mini, né? O Mini com o seu filho André, estava dentro da água, e o Mini estava ensinando o Dé a pegar onda. E eu fiquei refletindo sobre aquela cena de pai e filho, sobre aquelas duas cenas de pai e filho, onde dois estavam brincando, né? Um pai e filho estavam brincando, e o pai estava ensinando o filho a pegar onda. E o Senhor me falou naquele momento: é assim que eu quero que a nossa relação seja. Uma relação gostosa, uma relação realmente de intimidade, uma relação de pai e filho, sabe, naquela pureza, naquele relacionamento saudável de que é ser pai e filho, sem interferências, sem religiosidade, sem frustrações, sem decepções, que muitas vezes, por nós carregarmos isso dentro de nós, isso transfere para o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus quer restaurar esse relacionamento de pai e filho entre nós e eles. Deus quer que nós vivamos nessa plenitude de relacionamento, nessa plenitude de relacionamento de pai e filho. Quero abrir outro texto com vocês, que está em Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também vós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mais um texto que nos mostra como Deus, Ele compara, eu acho incrível isso, como Deus compara a relação escravo e filho, né? Como Ele nos coloca na condição de escravo, antes de conhecer a Ele, e depois Ele nos transporta para a relação de filho, a relação de filho. Então Deus, Ele quer nos libertar para que nós sejamos filhos, né? Um escravo, ele é preso, e quando a gente descobre e a gente vive na revelação de filho, nós somos libertos. Nós somos libertos pela paternidade de Deus sobre a nossa vida. E essa revelação de pai e filho é o que nos dá identidade em Deus. Eu lembro daquelas cidades do interior, onde as pessoas, elas eram conhecidas pelo, né, eu nasci e me criei em Curitibanos, e as pessoas eram conhecidas: quem é esse? Esse aqui é o filho do fulano de tal, né? Esse aqui é o filho da Dona Maria da padaria, esse aqui é o filho do seu Zé do mercado, esse aqui é o filho do João caminhoneiro. Então as pessoas, elas eram conhecidas pelos seus pais. Por quê? Porque um pai, ele dá identidade para o seu filho. O pai, ele dá identidade, ele afirma a identidade sobre o seu filho.
E quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, e nós temos essa revelação, nós entendemos e podemos entender na plenitude também a nossa identidade. A nossa identidade, o nosso propósito nessa terra. Porque nós só vamos atingir nosso propósito nessa terra se a gente tiver a revelação de que somos filhos. Foi assim com Jesus. E Jesus liberou o mesmo Espírito sobre nós. Então caminhar debaixo dessa revelação de Filho de Deus é caminhar na revelação do propósito que Deus tem para a nossa vida. É saber entender a nossa identidade nele. Porque a nossa identidade está nele, não está fora dele. Nosso propósito de vida está nele. E dificilmente nós vamos conseguir atingir esse propósito se não caminharmos junto com ele nessa relação de intimidade. Nessa relação que nem o pastor Darlan e o Ben estavam lá hoje à tarde na praia, brincando sem interferências, num momento de amor, num momento de graça. Então, quando nós nos tornamos filhos, entendemos essa revelação. Um filho quando está com o pai, o filho ele sente segurança no pai. O filho ele sente, sabe, quando tu pode ver uma criança, quando uma criança está perto do pai, ela brinca, ela corre, ela pula, e parece que nada vai acontecer com ela, né? Ela tem essa confiança, mas ela perdeu o pai de vista, ela já começa a ficar ressabiada, daqui a pouco ela já começa a chorar, daqui a pouco ela já começa a pedir o pai, cadê? Né? Eu vejo pelo Gabriel e pela Helena, muitas vezes eles ficam assim quando o Dan não está por perto, e a Sirlene. Então bastou o pai não estar perto, eles se sentem inseguros, eles se sentem fora de uma zona de segurança. E o pai traz isso para nós. Quando nós estamos com o pai, nós nos sentimos seguros. Quando nós estamos com o pai, nós nos sentimos confiantes. Quando nós estamos com o pai, nós sabemos que com ele nós podemos avançar, nós podemos caminhar, nós podemos seguir, nós podemos ir adiante em tudo que ele está nos orientando e dizendo para fazer. Então essa relação de pai e filho, ela é muito, muito, muito importante para nós vivermos sobre essa terra, para nós caminharmos no propósito que ele tem para nós. É muito importante. Sabe por quê? Romanos 8,19 fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos, não é das pessoas que creem em Deus, não é dos servos, não. São dos filhos de Deus. Então a terra, ela aguarda pelos filhos. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus falava, né, quando ele estava sobre essa terra, ele falava assim, com 12 anos ele já estava no templo, e quando ele foi questionado, ele falou assim: ora, bem sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Então com 12 anos Jesus já sabia que sobre essa terra ele precisava cuidar dos negócios do pai, né? Em outra oportunidade ele falou: o pai trabalha, então eu também trabalho. E assim somos nós. Sobre essa terra nós somos os encarregados de cuidar dos negócios do pai. Nós somos filhos que precisamos cuidar dos negócios do pai. Nós somos filhos que precisamos estabelecer o reino do pai nessa terra. Precisamos levar o reino de Deus sobre essa terra. Precisamos apresentar a paternidade de Deus para outros escravos, para outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda estão com um vazio existencial, que ainda não conhecem esse amor, essa graça, esse perdão que só o Pai tem. Nós somos os responsáveis por estabelecer o reino.
É como um filho que ele é dono de o pai é dono de uma empresa e esse filho trabalha dentro dessa empresa. Todo pai que tem uma empresa e que tem um filho que trabalha, ele anseia que um dia aquele filho dê continuidade aos negócios da empresa, dê continuidade àquela empresa, àqueles negócios. E é tão gratificante quando a gente vê que um filho realmente ele assume o papel do pai. E às vezes até melhor, ele expande os negócios, ele dá continuidade, né, naquela empresa. Mas também é tão triste, eu já presenciei isso na consultoria, de ver pais que têm seus filhos trabalhando, mas que não sentem confiança em transferir os negócios para o seu filho. Porque o filho chega atrasado, o filho não tem responsabilidade, o filho não tem compromisso, o filho realmente não exerce o papel de filho do dono. O filho não dá exemplo, né, faz as coisas erradas. Então o pai ele não sente confiança em transferir os negócios dele. Negócio que de repente ele trabalhou 30, 40 anos para construir, passar para o filho. Ele não sente essa confiança. E assim somos nós. Deus tem lindas coisas para nós nessa terra. Deus tem um propósito lindo para cada um. Só que nós precisamos assumir essa responsabilidade de filho. Nós precisamos realmente viver como filho e assumir essa responsabilidade. Sabe, que nem Jesus com 12 anos. Jesus, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. E nós, né, nós podemos declarar, ter essa declaração: Pai, eu estou cuidando dos teus negócios. Ou um dia a gente quer cuidar, outro dia a gente já falta no serviço, outro dia a gente já olha para os nossos interesses novamente, outro dia a gente já desanima, ou a gente caminha nessa revelação: Pai, eu vou cuidar dos teus negócios. Se o Senhor trabalha aí em cima, eu também vou trabalhar aqui embaixo, pelo teu reino. Também vou trabalhar aqui embaixo pelas almas, pelas pessoas que ainda não te conhecem. Então essa é a revelação e a responsabilidade de ser filho de Deus. É algo tão, tão lindo, tão gracioso, tão maravilhoso. Um amor que nos envolve de uma forma tal, que nos aceita, que realmente anseia por nós, né? Um pai que anseia por nós estarmos com Ele, por nós nos derramarmos a Ele. Mas também tem a responsabilidade de ser filho. Tem a atribuição, tem o encargo de ser filho de Deus. Ter o encargo de ser filho de Deus. Mas assim, dessas coisas que eu falei, todos nós já temos consciência. Grande parte de nós, como cristãos, já ouvimos falar disso. Já ouvimos falar que somos filhos, que temos um pai, que Deus é um pai, que nós como filhos precisamos cuidar dos negócios dele, precisamos caminhar debaixo dessa revelação, precisamos trabalhar. Só que o que acontece então? O que acontece? O que acontece conosco? Porque nós, sabendo todas essas informações, a gente ainda capenga em muitas coisas. A gente ainda falha e sofre algumas coisas na nossa vida porque a gente ainda não consegue. Porque muitas vezes a gente sabe isso. A gente tem o conhecimento. A gente tem essa informação. Mas a gente não tem a revelação. A gente não consegue aplicar isso na nossa vida. A gente não consegue aplicar e transformar isso na nossa vida. A gente não consegue fazer com que esse conhecimento ele transforme a nossa vida de tal forma que a gente caminhe de acordo com a palavra. Nós sabemos, nós conhecemos, mas ainda não aplicamos na totalidade. Não transformamos a nossa vida. E eu creio muito, muito que o Pai, Ele anseia por filhos que vivam na plenitude do que é ser filho. Por filhos que caminhem sobre essa terra na plenitude do que é ser filho de Deus.
Não só com conhecimento, eu sou filho. Não só nas orações. Não só no trivial, né? Nos rituais. Pai, nas orações, né? Mas que realmente caminhem com essa revelação. Poxa, meu Pai é Deus. O meu Pai é o Criador do céu e da terra. O meu Pai é aquele que tudo pode, tudo, né? Aquele que tu pode fazer todas as coisas. O meu Pai é o cara que comanda tudo. Esse é o meu Pai. Esse é o meu Pai. E eu sou filho dele. Caramba, que coisa maravilhosa, coisa incrível. Eu sou filho de Deus. Sabe, essa revelação que o Pai anseia que todos nós tenhamos. Essa revelação. Eu sou filho de Deus, eu sou o filho do Deus vivo. Eu sou filho do Deus vivo. Como faremos isso então? Como caminharemos nessa plenitude? É quando todas as áreas da nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa existência, tudo o que somos, caminharmos, ter a luz dessa revelação. Ter a luz dessa revelação. É dessa forma que nós seremos filhos plenos. Dessa forma que nós conseguiremos tocar o mundo através dessa filiação. Quando todas as áreas da nossa vida estiver sobre a luz do Pai. Sobre a revelação de que Deus é Pai. De que Deus é Pai. Mas como isso, Tiago? Eu tenho visto, e a gente caminha muitas vezes, conversa com pessoas que, por mais que elas saibam que elas são filhos, elas não conseguem, em algumas áreas da sua vida, estabelecer essa revelação. Por exemplo, eu já discipulei alguns jovens e já trabalhei com alguns jovens que eles têm pontos de rejeição muito fortes. Vamos lá. Jovens que, por exemplo, eles não foram criados com o pai, que nem eu. Meu pai e minha mãe, eles se separaram com 4 anos de idade. E dos 4 aos 12 anos, eu vivi só com a minha mãe. Meu pai morava a 300 quilômetros da onde a gente morava. E durante esses anos que eu vivi só com a minha mãe, eu fui muito marcado por algumas situações onde meu pai não estava presente. Por exemplo, reuniões de escola. Em algumas reuniões de escola minha mãe ia e o pessoal perguntava: cadê seu pai? Né, Dia dos Pais. Todo mundo fazia o presentinho para o Dia dos Pais, eu fazia, mas eu não tinha para quem entregar, porque o meu pai não estava presente. Nas reuniões de escola, muitas vezes meu pai não estava presente também. Aí eu guardava, a próxima vez que ele vinha eu ia lá, entregava. Mas vocês sabem, não é a mesma coisa. Quando eu era criança também, eu ia para um clube jogar bola e eu ia sempre com o meu tio. E daí lá naquele clube eles perguntavam: poxa, que legal, tu é filho desse cara aí, né? Tu é filho do... Não, esse aqui é o meu tio. E eu tinha que explicar: não, meu pai não é o meu tio, né? O meu pai está em outra cidade, o meu pai está longe. E eu tinha que explicar. E isso foi me marcando. Isso são pontos de rejeição na nossa vida, são marcas, né, que o inimigo vai marcando a nossa vida e vai ferindo a nossa identidade. E isso foi gerando em mim o quê? Que Deus, quando eu vim, né, quando eu comecei a me relacionar com Deus como Pai, foi gerando em mim o quê? Deus não é um Deus presente, porque o meu pai foi um pai ausente. Então Deus, ele não está presente em todos os momentos. Deus está longe. Então, esses pontos de rejeição, eles foram dificultando
a enxergar e ter a revelação de Deus como um pai. Mas graças a Deus eu consegui ser curado disso. Consegui perdoar o meu pai por causa disso. Hoje a gente tem uma relação, nossa, excelente, excepcional. Mas são pontos de rejeição que o inimigo usa para que nós não consigamos ter a revelação plena de Deus como um pai. Outras situações, quando um pai, por exemplo, ele bate demais, ele é muito grosseiro com os filhos, ou até mesmo ele abusa sexualmente. A gente já vê tantos casos, e a pessoa ela cresce com essa imagem de que um pai ele é grosseiro, um pai ele é violento, um pai ele abusa. E quando a pessoa cresce, ela transfere isso que ela tinha na imagem do pai dela, ela transfere para Deus. Deus é um Deus violento, Deus é um Deus que abusa, Deus é um Deus que... E em determinados momentos essa pessoa ela tem que passar por um processo de cura, processo de perdão, para que ela consiga restabelecer e viver sob a plenitude. Por exemplo, também a gente vê com jovens, a gente vê muita carência nos jovens. Muita carência emocional. Busca sempre por relacionamentos, né? Uma pessoa que ela não se faz completa sozinha, ela não é feliz sozinha, ela sempre tem uma carência dentro dela, que ela transfere para um amigo, ela transfere para um namorado. Isso é tudo, às vezes, falta de Deus, como o Deus Pai, como aquele que supre tudo, aquele que dá o amor, que nos enche, que nos completa. Né? As pessoas andam com carências na alma, andam com buracos na alma, porque Deus ainda não conseguiu preencher, o Pai não conseguiu ainda tocar. E a gente vê isso claramente, né? Pessoas às vezes que estão 10, 15, 20 anos, mas que ainda tem esses pontos, ainda tem essas marcas em que Deus não conseguiu ir lá e curar totalmente. Tem outro ponto aqui que também eu sofri um pouco também, é em relação à insegurança financeira, insegurança do suprir de Deus. Né? Como eu sempre cresci com a minha mãe falando assim: filho, temos que economizar. Filho, temos que economizar. Filho, está apertada a situação. Vamos economizar aqui, vamos economizar ali. Né? E eu cresci com essa insegurança financeira. Minha mãe transferia às vezes para mim, poxa, o dinheiro está curto, não podemos gastar e tal. E eu às vezes como uma criança, eu fui absorvendo aquilo. Eu fui absorvendo. E depois de um tempo, quando eu comecei a tratar com Deus, eu percebia nas minhas atitudes que eu também era muito inseguro sobre a questão financeira. Inseguro de que Deus iria ou não suprir todas as necessidades. Inseguro que Deus é um pai realmente que supre a necessidade dos filhos, como a palavra nos garante, como a palavra nos promete. E eu tinha essa insegurança sobre minha vida. Poxa, será que Deus realmente é capaz de suprir tudo? Será que Deus realmente é capaz? Porque na minha infância eu não tive essa revelação. E hoje também há muitas pessoas que ainda caminham sobre uma insegurança de que será que Deus é realmente capaz? Será que Deus realmente supre? Será que Deus realmente... São alguns exemplos de que como a gente pode ainda saber que somos filhos, mas não viver debaixo da revelação. Solidão ao invés de solitude. Sabe, tem pessoas que ainda elas andam sozinhas, elas têm esse sentimento de solidão. Não conseguem ficar sem ninguém, não conseguem ficar, por exemplo, passar um dia só você dentro da tua casa.
que se sentem sozinhas, se sentem com solidão, né? Mas Deus, Ele nos ensina que a gente nunca está sozinho, que tem o Espírito Santo morando dentro de nós. E eu particularmente, hoje eu gosto às vezes de ficar sozinho. Eu gosto às vezes de ficar só eu e Deus, né? No momento de me sair de casa um pouquinho, né, amor? E eu ficar bem sossegadinho, às vezes lá debaixo da coberta, lendo um livro, lendo a Bíblia com uma música, até mesmo jogando videogame, né? Mas sozinho ali, só um momento de solitude, né? Porque uma pessoa que tem essa revelação, ela não vive mais em solidão. Ela tem momentos de solitude, mas ela não tem mais essa carência de estar com alguém, ou essa frustração de estar sozinho. Tem outras pessoas também que têm dificuldades em assumir e reconhecer fraquezas, sabe? Tem algo dentro delas que, eu sou um super-herói, eu sou um super-homem, eu não posso acusar isso, eu não posso acusar que eu errei, eu não posso falar, sabe? Não posso falar, poxa, eu sou fraco nisso ainda, eu sou falho nisso, eu acabei de errar, ou eu erro. Assumir realmente as fraquezas, assumir realmente a fraqueza. Tem pessoas que têm dificuldade nisso. Por quê? O que vão pensar de mim? Será que eu vou ser aceito se eu assumir essa fraqueza, se eu assumir esse erro? Será que as pessoas vão continuar querendo ser meus amigos, né? E tudo isso são marcas que nós caminhamos. E por exemplo, quando você não assume uma fraqueza, você está falando assim, poxa, será que eu sou um super-homem? Né? Se eu assumir, o que passa? Se eu assumir, as pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão me amar. Mas a gente sabe que quando Deus Ele nos aceitou, Ele nos amou com todas as fraquezas. E Ele conhece todo o nosso íntimo, até o íntimo do nosso ser. E Ele conhece cada fraqueza, Ele conhece cada falha. Ele conhece cada entranha nossa. E Ele sabe até aonde nós vamos errar e onde nós erramos. E quando a gente caminha, quando a gente caminha na revelação de que Deus já nos aceitou, que Deus já nos amou, mesmo sendo tão falhos e fracos, é muito mais fácil a gente reconhecer as nossas falhas para as outras pessoas. Porque a gente fala assim, se o Pai, se Deus, que é Deus, que era o único que podia nos rejeitar, nos aceitou, então eu posso reconhecer essas falhas. São algumas coisas que eu coloquei aqui sobre a revelação de ser filho, né? A revelação de o que é ser filho. E essa é a chamada de Deus para os nossos dias. Caminhar sobre a revelação, sobre a plenitude da revelação do que é ser filho de Deus, sobre a plenitude, ser pessoas curadas, restauradas pelo amor de Deus. Não importa se a gente está 1 ano na igreja, se a gente está 10, se a gente está 15, se a gente está 20, mas nós sempre temos que olhar para dentro de nós e ver, Deus, realmente, eu estou me relacionando com o Senhor como Pai? Eu estou me relacionando eu estou tendo a característica de um filho? Sabe, hoje, o dia da independência do Brasil, a gente gosta de falar, né? Dependência de Deus, né? A gente, eu dependo de Deus. Mas sabe, a gente só vai depender realmente de Deus quando a gente se portar como um filho. Como a gente se portar como um filho. Como a gente se portar como um filho de Deus. Aí a gente vai depender verdadeiramente do Pai. Aí a gente vai depender verdadeiramente do Pai. Todos nós temos uma história para contar. Todos nós fomos marcados. E de alguma forma, todos nós, o diabo tentou atacar a nossa identidade. O diabo tentou destruir essa filiação entre nós e Deus. O diabo tentou marcar a nossa vida de tal forma que a gente não consiga enxergar que somos filhos e que temos um Pai, e um Pai de amor, um Pai bom, um Pai maravilhoso. Alguns mais, outros menos, algum de uma forma mais marcante, outro de uma forma mais sutil.
Sabe, às vezes são coisas tão sutis que a gente não percebe, mas que de alguma forma ou de outra nós temos que trabalhar e caminhar para realmente tratar e curar isso dentro de nós. Nós sempre teremos a opção de viver uma vida com trauma ou uma vida com cura, de trabalhar os acontecimentos da nossa vida ou com traumas, né? Eu conheço pessoas que têm traumas de tempestade. Toda vez que se arma uma tempestade, ela fica afoita, ela fica insegura, ela fica, sabe, tremendo. Isso é um trauma. Mas uma pessoa que tem que realmente decidiu viver a cura, ela até pode acontecer a tempestade, mas ela já curou aquilo. É diferente. Então todos nós temos a oportunidade de viver uma vida de cura, de realmente todos os acontecimentos que aconteceram na nossa vida estar sobre uma cura, a gente encarar de forma curada. E é assim com Deus. O diabo atacou, com certeza atacou a nossa identidade, mas cabe a nós decidir: não, eu vou viver uma vida de cura. Isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Eu não vou me sentir mais dor quando eu lembro de algo. Eu não vou sentir mais dor, mais peso quando eu tenho essa recordação, quando eu tenho essa lembrança. Porque eu sei, Deus não é assim. E eu sei, Deus me cura. Deus me curou. E hoje eu posso ter uma vida restaurada por causa do amor de Deus. Por causa do amor do Pai. Por causa do amor de Deus. Por causa do amor do Pai. É tão ruim quando a gente enxerga uma pessoa da forma como, né, quando a gente se olha no espelho e a gente vê uma imagem distorcida. A gente olha naqueles espelhos e a gente está mais gordo, mais magro, né, fininho. Mas é ruim a gente ver nós mesmos de forma distorcida. Agora imagina nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida encarando Deus de uma forma distorcida, porque nós ainda não curamos coisas dentro de nós e não deixamos a revelação de quem Deus é na nossa vida. Então que eu gostaria de orar com todos vocês e que nessa noite realmente nós tenhamos essa revelação. Peço que o Espírito Santo sonde e fale e toque cada um de nós sobre isso. Peço que o Espírito Santo venha estar me mostrando se há pontos ainda de rejeição, se há pontos de insegurança, se há pontos em que nós ainda não temos a revelação de Deus como Pai, se há áreas da nossa vida que ainda precisam ser curadas, se há áreas da nossa vida que ainda precisam ser restauradas, se há áreas da nossa vida que estão distorcidas a revelação de Deus como um Pai. Que o Espírito Santo esteja tocando cada um de nós, esteja revelando cada um de nós, esteja ministrando. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Mostra. O Senhor nos conhece mais que nós mesmos. Mostra, Espírito Santo. Mostra, Espírito Santo, aonde precisamos ser curados, aonde precisamos ser tocados. Toca hoje, Espírito Santo. Nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Se há pessoas que nos feriram, se há pessoas que nos marcaram, que nos magoaram, ajuda todos os nossos irmãos, ajuda todos nós a perdoarmos. Ajuda todos nós a liberarmos perdão nessa noite. Ajuda todos nós a realmente decidir por uma vida de cura, por uma vida curada. Espírito Santo, fala com cada um de nós. Fala com cada um de nós. Fala com cada um de nós. Nós queremos ser filhos e filhos amados. Nós queremos nos relacionar nessa intimidade de Abba Pai, nessa profundidade, Abba Pai. Nós queremos chegar no nosso quarto e realmente deitarmos no seu colo. Nós queremos receber um cafuné do Senhor. Nós queremos fazer cosquinha, brincar contigo, Pai.
Nós queremos brincar contigo. Nós queremos conversar, sentar na mesa, conversar com o Senhor, jogar bola contigo. Paizinho, nós queremos ser filhos. Nós sabemos que o Senhor é um Pai que não nos violenta. O Senhor é um Pai que não nos marca. O Senhor é um Pai que não nos rejeita. Nós sabemos, Pai. Sela essas verdades no nosso coração. Sela essas verdades no nosso coração. Que o Senhor é um Pai bom. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é um Pai de misericórdia. O Senhor é um Pai de graça. Pai, sela essas verdades. Sela essas verdades. Que o Senhor é um Pai que nunca vai nos abandonar. O Senhor é um Pai que nunca vai nos ferir. O Senhor é um Pai que sempre vai nos corrigir, mas com amor. Sempre vai nos corrigir, mas com misericórdia. O Senhor é um Pai que sempre estará presente. Que sempre estará presente. Sela essas verdades no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Vamos fazer nossas ofertas?